Longe da sociedade, essas pessoas criaram seus próprios mundos. Vivendo isolados em florestas, montanhas e rios, cada uma delas encontrou liberdade à sua maneira, até serem descobertas pelas câmeras. Número 1. Fidel, o solitário da floresta. Fidel foi durante muitos anos um homem respeitado na República Democrática do Congo. Atuava como comissário e advogado, sempre guiado pela honestidade e dedicação ao trabalho. No entanto, após enfrentar inúmeras decepções e ser traído por pessoas que se aproveitaram de sua integridade, ele decidiu abandonar a vida em sociedade. Refugiou-se numa pequena casa no meio de uma floresta, onde vive completamente sozinho há mais de 5 anos. Seus únicos vizinhos são os pássaros e os animais selvagens que habitam a região. Para se manter, Fidel utiliza um painel solar, bebe água do riacho próximo e retira tudo o que precisa diretamente dos recursos naturais ao redor. Apaixonado por leitura e autodidata, ele escreve livros sobre a África e preenche sua casa com arte africana feita por ele mesmo. Fidel tem medo de pessoas, mas sente-se seguro entre os animais. Valoriza, acima de tudo, a paz, a simplicidade e o silêncio que o isolamento lhe proporciona. Número 2. O homem que teme mulheres. Kingston Zamuita, um homem que vive em Ruanda, tomou uma decisão radical há mais de 5 décadas. Há 55 anos, ele vive completamente sozinho, isolado da sociedade, por causa de um medo intenso de mulheres. Essa fobia profunda o levou a criar um mundo particular onde tudo é feito por ele e para ele. Desde cozinhar até dormir, tudo acontece em um único espaço onde ele evita qualquer contato humano. Os vizinhos, conscientes de sua condição, deixam alimentos a certa distância, sem nunca se aproximar. Kingston não sente falta de nada nem de ninguém. Seu estilo de vida pode parecer extremo, mas para ele é o ideal. A tranquilidade que encontrou em sua solidão é tanta que nem se lembra mais de como era viver com outras pessoas por perto. Número 3. Tribo isolada na Amazônia. Nas profundezas da floresta amazônica, onde o mundo moderno jamais chegou, vive uma tribo completamente isolada do resto da humanidade. Essa tribo, até recentemente, era apenas uma suspeita para o mundo exterior. Foi somente com o uso de drones e câmeras aéreas, a cerca de 1 quilômetro de altitude, que se conseguiu registrar pela primeira vez imagens reais dessas pessoas. Os homens, com os corpos pintados de vermelho, foram vistos caçando com arcos, flechas e lanças. As mulheres cuidavam das plantações, cultivando mandioca, bananas e mamões. Suas casas são estruturas simples, feitas com folhas e madeira que os protegem da chuva e do sol. Eles vivem de maneira completamente autossuficiente, como seus antepassados viveram por gerações, totalmente desconectados do mundo moderno. Número 4. O Tarzan da vida real. Hovan Lang é um homem que passou inacreditáveis 41 anos vivendo escondido no coração da selva do Vietnã. Ele não estava sozinho. Viveu ao lado de seu pai e de seu irmão, completamente desconectado do mundo. Durante todo esse tempo, não havia estradas, tecnologia ou contato com a civilização. Tudo o que tinham era a floresta, os rios e os animais que ali habitavam. Lang cresceu sem saber sequer da existência das mulheres. A sobrevivência era a prioridade. Aprendeu a caçar, pescar, colher frutos e construir abrigos com o que a natureza oferecia. Quando finalmente voltou à sociedade, enfrentou um choque tão grande que parecia ter chegado a outro planeta. Sua história é um verdadeiro exemplo de resistência humana, adaptação extrema e conexão profunda com o ambiente natural. Número 5. Monges no Monte Athos. No alto dos penhascos do Monte Athos, em um local chamado Curia, vivem monges que escolheram uma existência de fé, isolamento e coragem. Suas moradias foram esculpidas diretamente nas encostas íngremes das rochas e só podem ser acessadas por cordas ou por trilhas extremamente estreitas e perigosas. Esses homens vivem suspensos entre o céu e o mar, num equilíbrio físico e espiritual constante. Alguns desses monges permanecem ali por décadas, enfrentando condições duras com serenidade. Vivem de maneira simples, comendo peixes, bebendo água da chuva e recebendo cestas com mantimentos que são descidas cuidadosamente de cima. Para eles, o risco faz parte da jornada de fé. As rochas moldam tanto sua espiritualidade quanto suas orações. A solidão se torna um mestre e o abismo um santuário.
Número 6. A Vila na Caverna. No coração das montanhas do sudoeste da China, existe uma vila chamada Zhongdong, onde cerca de 18 famílias da etnia Miao escolheram viver dentro de uma imensa caverna natural. Por décadas, esse grupo mantém um estilo de vida que desafia o tempo, recusando ofertas do governo para se mudarem para locais com infraestrutura. Eles preferem a vida sob o teto de pedra, em harmonia com seus animais e moradias simples. A cada dia, enfrentam subidas e descidas difíceis. À noite, o som ecoado pela caverna preenche o ar. Para essas famílias, esse lugar representa mais do que abrigo, representa liberdade, identidade e resistência cultural. Número 7. Samuel, o guardião da Sibéria. Escondido nas profundezas da floresta siberiana, Samuel vive completamente sozinho há mais de 20 anos. Lá não há vizinhos, cidades ou qualquer som da civilização. Apenas árvores cobertas de neve, frio intenso e os uivos do vento. Seus únicos companheiros são os cães leais que estão sempre ao seu lado. Com suas próprias mãos, Samuel construiu sua cabana, sua lareira e até seus móveis. Para se alimentar, caça, pesca e derrete neve para beber. A floresta é seu supermercado, sua casa e sua paz. Para muitos pode parecer loucura, mas para ele, essa solidão é uma forma de tranquilidade que a vida na cidade nunca ofereceu. Número 8. O jardineiro da montanha. Joe Hollis decidiu há 50 anos abandonar a correria da vida moderna e se mudar para as montanhas da Carolina do Norte. Lá criou um jardim botânico onde vivem dezenas de espécies de ervas medicinais. Ele vive sem Wi-Fi, sem prazos, sem trânsito. Sua rotina é ditada pela natureza. Joe acredita que a natureza oferece tudo o que precisamos, desde que saibamos observar e aprender. Suas plantas ajudam na digestão, no tratamento de feridas, na saúde do corpo e da mente. Mesmo vivendo isolado, ele recebe visitas de cientistas, estudantes e viajantes que querem aprender com ele. É a prova viva de que a paixão pode transformar o silêncio em sabedoria. Número 9. Billy, o guardião da neve. Billy Barr decidiu fugir do barulho do mundo nos anos 1970 e se mudou para Gothic, uma cidade fantasma no alto das montanhas rochosas. Lá, entre montanhas cobertas de neve, ele construiu uma vida tranquila. Desde então, anota diariamente a temperatura, a quantidade de neve e a presença de animais. O que começou como passatempo se transformou em dados valiosos para a ciência do clima. Hoje, cientistas do mundo inteiro usam suas anotações para estudar o aquecimento global. Enquanto isso, Billy segue na sua cabana, tomando chá e rindo de como o tédio acabou contribuindo para salvar o planeta. Número 10. O homem sem dinheiro. Daniel Suelo cansou do sistema. Em vez de pagar aluguel ou acumular dívidas, ele largou tudo e foi viver em uma caverna. Nos últimos 14 anos, não gastou e nem ganhou um único centavo. Vive sem dinheiro, sem rotina fixa e sem preocupações com o tempo. Sua sobrevivência vem do que a natureza oferece: frutas, raízes, água do rio. Enquanto o mundo corre atrás de prazos e boletos, Daniel conta os dias pela luz do sol e observa o céu à noite. Para muitos, isso parece impossível. Para ele, é liberdade absoluta. Uma vida fora do sistema, mas cheia de sentido. Número 11. O Eremita do Maine. Christopher Knight protagonizou uma das histórias mais inacreditáveis da era moderna. Um dia, entrou nas florestas do estado do Maine e simplesmente desapareceu. Por 27 anos, viveu escondido, sem conversar com ninguém. Morava em uma pequena barraca, enfrentando invernos congelantes e verões solitários. Para sobreviver, roubava discretamente suprimentos de cabanas próximas. Era tão silencioso que muitos acreditavam que ele era apenas uma lenda. Conhecido como o Eremita de North Pond, só foi descoberto após quase 3 décadas. Sua história chocou o mundo por mostrar até onde alguém pode ir para viver longe de tudo. Número 12. Yuri e a Montanha Viva. Nas montanhas acima da cidade de Dubov vive Yuri, um homem que há mais de 10 anos escolheu uma vida completamente diferente. Seu despertador é o som dos cavalos e cães. Suas noites terminam com gatinhos dormindo a seus pés. Longe das contas, da internet e das distrações modernas, ele vive em sintonia com as estações. A grama cresce, a neve cai, o vento sopra.
Yuri não se sente sozinho. Sente-se livre. Sua rotina é simples, mas cheia de significado. Ele reencontrou algo que muitos perderam: a paz no ritmo natural da vida. Número 13. Dick e a cabana selvagem. Em 1967, Dick Proenek decidiu recomeçar aos 51 anos. Com apenas algumas ferramentas e muita força de vontade, entrou na selva do Alasca e construiu sozinho uma cabana de madeira e pedra. Sem eletricidade, vizinhos ou estradas, ele viveu décadas observando a natureza, registrando o comportamento dos animais e anotando tudo com detalhes em diários. Ursos, alces e águias tornaram-se seus companheiros diários. Para Dick, a solidão nunca foi um fardo, foi lar. Número 14. Fino e o barco casa. Fino Barrentos é um verdadeiro símbolo da vida selvagem na Patagônia. Desde 1965, vive sozinho nas margens do remoto Lago O'Higgins, no Chile, em uma casa que ele mesmo construiu a partir dos restos de um navio naufragado. Com montanhas, rios e animais como companhia, ele cultiva sua comida, cuida de seus animais e prepara refeições em um fogão a lenha. Os caminhos são difíceis, o tempo é imprevisível, mas Fino não trocaria sua liberdade por nada. Seu relógio é o sol e sua conexão é com a terra. Número 15. Vazio e a montanha solitária. Vazio, que diz ter 92 anos, vive completamente isolado nas montanhas dos Cárpatos, longe de qualquer vizinho ou sinal de modernidade. Sem eletricidade, vive apenas com aquilo que pode colher, caçar ou construir. Todos os dias ele corta lenha, caminha por trilhas íngremes e cuida do essencial para sobreviver. Sua existência é dura, mas mostra a incrível capacidade humana de adaptação. O que muitos chamam de solidão, ele chama de lar. Número 16. O vovô e o cão selvagem. Em meio à floresta, um senhor de idade avançada vive há mais de 10 anos ao lado de seu único e fiel companheiro, um cão que parece entender cada gesto e cada silêncio. Juntos, essa dupla sobrevive diariamente confiando em instintos, habilidades adquiridas ao longo dos anos e uma impressionante determinação. O cachorro cuida do dono como se fosse humano, antecipando suas necessidades, protegendo-o contra perigos e dividindo com ele não só os desafios da floresta, mas também os pequenos momentos de alegria. O que começou como um ato de sobrevivência se transformou numa rotina harmoniosa entre homem e animal. A natureza virou casa e a amizade virou salvação. Número 17. Xavier e os 300 dias na ilha. Imagine passar 300 dias completamente sozinho em uma ilha remota do Oceano Pacífico, sem acesso à internet, lojas, ajuda ou qualquer conforto moderno. Foi exatamente isso que o aventureiro Xavier José fez. Com um espírito de sobrevivente nato, ele construiu seu próprio abrigo do zero, pescou sua comida e enfrentou tempestades violentas que fariam qualquer um desistir. A cada novo dia, uma nova batalha. A cada pequena conquista, uma grande vitória. Durante esse tempo, aprendeu a viver com o mínimo, desenvolveu habilidades de sobrevivência e, acima de tudo, passou a ver a solidão não como castigo, mas como companheira. Saiu da ilha mais forte, física e emocionalmente. Número 18. O último dos Guarani. Durante uma expedição pela Amazônia Equatoriana, um grupo de especialistas descobriu algo surpreendente. O último homem vivo de uma antiga tribo Guarani, completamente sozinho no meio da floresta. Ele vivia ali havia muitos anos, em harmonia com a natureza, mantendo práticas ancestrais mesmo sem ninguém ao redor. Sua única companhia era um papagaio que não saía de perto. Os dois compartilhavam um cotidiano duro, mas equilibrado. Respeitando sua escolha de isolamento, os especialistas que o encontraram decidiram ir embora em silêncio, sem interferir. Assim, o homem e seu papagaio continuaram vivendo como sempre viveram. Apenas eles. A floresta e os laços invisíveis com um passado quase esquecido. Número 19. Pedro e os 45 anos na caverna. No alto das montanhas da Argentina, Pedro Luca viveu durante impressionantes 45 anos dentro de uma caverna. Sua única companhia eram os animais da região e a imensidão da natureza ao seu redor. Para sobreviver, caçava com o que tinha, colhia frutos e raízes, cortava lenha e dormia atento à presença de pumas ou outros predadores. Nunca usou eletricidade, não via TV, não lia jornais.
Quando perguntado, ele dizia com naturalidade que não sentia falta de nada nem de ninguém. Sua vida foi, literalmente, desconectada do mundo. E é impossível ouvir sua história sem refletir sobre o quanto complicamos o simples. Número 20. Ken e a cabana na Escócia. Ken Smith escolheu deixar tudo para trás e viver isolado nas paisagens remotas das terras altas da Escócia. Há cerca de 40 anos, ele construiu sua própria cabana com as mãos, em um lugar longe de qualquer sinal de civilização. Lá sobrevive cortando madeira, pescando em rios próximos e caminhando quilômetros até o vilarejo mais próximo para buscar mantimentos básicos. Os invernos são rigorosos, com neve cobrindo tudo por semanas. Os verões são curtos, mas ele aproveita cada raio de sol. Enquanto a maioria vive presa à tecnologia e à pressa, Ken encontrou na simplicidade da vida selvagem uma paz que muitos jamais conhecerão. Número 21. O monge da caverna na Moldávia. Em uma região remota da Moldávia, um monge vive há quase 20 anos dentro de uma caverna transformada em mosteiro. Longe de qualquer contato humano ou distração moderna, sua vida é marcada por uma rotina de oração, silêncio e resistência. Ali, os dias se passam lentamente. Ele enfrenta noites congelantes, se alimenta com o que consegue encontrar ou receber esporadicamente e mantém uma conexão profunda com sua fé. A caverna é sua igreja, sua casa e seu refúgio. E enquanto o mundo gira lá fora em velocidade, ele segue firme em seu propósito: buscar sentido na solidão e na espiritualidade. Número 22. O eremita da Patagônia. Desde 1965, Fino Barrentos vive completamente isolado nas margens do remoto Lago O'Higgins, no extremo sul da Patagônia. Sua casa foi construída a partir dos destroços de uma embarcação naufragada. Fino vive em meio a montanhas geladas, rios caudalosos e trilhas quase intransitáveis. Os vizinhos mais próximos estão a 2 dias de cavalo. Ele cria gado, planta alimentos, pesca e acende o fogo para cozinhar. Hoje, com mais de 80 anos, mesmo com o avanço do turismo e da presença governamental, diz que não precisa de mais nada. O silêncio da natureza e o contato com os animais são tudo o que sempre buscou. Número 23. Agafia, a mulher da selva siberiana. Agafia Likova nasceu em 1944 e passou toda a sua vida nas profundezas da floresta siberiana, completamente afastada da sociedade. Sua família fugiu da repressão soviética e nunca mais retornou. Agora, com mais de 80 anos, Agafia continua vivendo na mesma cabana simples de madeira, sem eletricidade, cortando lenha e plantando seus próprios alimentos. Divide o espaço com alguns gatos e encontra felicidade nas pequenas tarefas do dia a dia. Ela ri quando ouve falar da vida moderna. Para ela, o mundo exterior nunca fez falta. A floresta é sua casa e a solidão é sua aliada. Número 24. Steven, o guardião do inverno. Durante mais de 50 anos, Steven Fuller tem sido o único habitante permanente de Yellowstone durante o inverno. Quando o parque fecha e o frio toma conta, ele permanece. Na solidão branca e silenciosa, ele fotografa geyseres congelados, escuta os uivos distantes dos lobos e remove neve dos telhados das instalações. Para muitos, isso seria insanidade. Para Steven, é paz. Ele acredita que viu a verdadeira essência de Yellowstone nesses meses congelados. Apesar dos desafios extremos, a conexão que desenvolveu com a natureza é mais profunda do que qualquer laço com a civilização. Número 25. Willard, o eremita de Gully Lake. Na década de 1940, Willard MacDonald fugiu de um trem que o levaria para a guerra e entrou na floresta perto do Lago Gully, na Nova Escócia. Lá ficou, por quase 60 anos, vivendo completamente isolado. Construiu suas próprias ferramentas, caçava para comer, fazia sua própria música com um violão improvisado e lia à luz de lamparinas. Muitas pessoas tentaram convencê-lo a voltar à cidade, mas ele sempre respondia com um sorriso e dizia que sua casa era ali, entre as árvores. Sua história é um lembrete poderoso de que a verdadeira liberdade para alguns mora na floresta, longe de tudo, mas perto de si mesmo. Número 26. Eva e o Silêncio das Montanhas. Eva tem 93 anos e vive sozinha em uma pequena cabana de madeira cravada nas montanhas, longe de tudo e de todos. Todos os dias ela acorda com o frio da manhã e acende sua lareira, de onde sobe uma leve fumaça que se mistura ao ar gelado.
Sem eletricidade, sem vizinhos e sem qualquer barulho moderno, ela realiza suas tarefas com calma e sabedoria. Cuida dos poucos animais, corta sua própria lenha e prepara refeições simples, feitas com o que consegue cultivar ou armazenar. A rotina de Eva é silenciosa, mas profundamente significativa. Ela chama isso de paz. E ao observá-la vivendo de forma tão serena e independente, é difícil discordar. Número 27. Gregory, do caos à paz. Gregory Smith viveu quase 10 anos nas florestas da Austrália, completamente sozinho, dependendo de insetos, raízes e folhas para sobreviver. Ele chegou à floresta após um passado cheio de traumas e desesperança. Ali, em meio à natureza, sem vozes humanas ao redor, encontrou o tempo necessário para se reconstruir. O isolamento foi, para ele, mais do que sobrevivência. Foi renascimento. Anos depois, Gregory saiu da floresta transformado. Tornou-se professor universitário, doutor em sociologia e exemplo de superação. Ele provou que, mesmo nos momentos mais escuros, a vida pode se renovar. E que a floresta pode ser, sim, um caminho de volta para si mesmo. Número 28. Mauro e a Ilha Rosa. Entre 1989 e 2021, Mauro Morandi viveu sozinho em Budelli, uma pequena ilha italiana famosa por sua areia de tom rosa. Ele morava em um antigo bunker militar de frente para o mar Mediterrâneo e dedicava-se a cuidar da delicada natureza local. Sobreviveu com pouquíssimos suprimentos, coletando água da chuva e recebendo pequenas entregas de La Maddalena, ilha vizinha. Os invernos eram rigorosos e o silêncio podia durar dias. Sem telefone, internet ou trânsito, Mauro encontrou na solidão um estilo de vida contemplativo, quase meditativo. Para ele, estar sozinho não era estar ausente, era estar plenamente conectado com a terra, com o tempo e com o próprio interior. Número 29. River Dave e o adeus à solidão. Durante mais de 20 anos, David Lidstone, mais conhecido como River Dave, viveu sozinho às margens do rio Merrimack, nos Estados Unidos. Morava em uma cabana construída por ele mesmo, cercado por árvores, silêncio e liberdade. Sua vida era simples: cortar lenha, plantar seus alimentos, observar a natureza e ouvir o vento soprando entre as árvores. Era um mundo sem barulho, sem relógio e sem multidão. Mas em 2021, um incêndio destruiu a cabana que foi seu lar por décadas. River Dave, então, tomou uma decisão difícil: não reconstruir. Mudou-se para o Maine e passou a viver mais próximo das pessoas. Sem arrependimentos, ele reconheceu que talvez aquilo que passou a vida evitando era, no fundo, aquilo de que mais precisava: conexão humana. Número 30. Os Babongo das montanhas de Mayombe. Nas florestas densas e úmidas das montanhas Mayombe, no Gabão, vive o povo Babongo, também conhecidos como Pigmeus Babongo, uma comunidade que mantém tradições ancestrais de sobrevivência e coexistência com a natureza. Durante uma expedição, os cinegrafistas acompanharam Combo, um dos caçadores mais experientes da aldeia. Ele se movia com habilidade pela mata fechada, caçando e coletando alimentos com conhecimento passado de geração em geração. A vida ali é dura, exigente, mas os babongos se adaptam com leveza e agilidade. O mundo moderno avança em todas as direções, mas entre aquelas árvores, a cultura e os valores antigos ainda resistem com força admirável. Número 31. Del e a liberdade no Loch Derg. Mais de 50 anos atrás, Del Harding deixou a Inglaterra em busca de algo que as cidades não podiam oferecer: espaço, silêncio e liberdade. Ele cruzou a fronteira com a Irlanda e encontrou seu lar em uma floresta densa às margens do lago Loch Derg. Ali, ele construiu sua vida em meio às árvores, acompanhado apenas por seus cães. Os dias são lentos e tranquilos, feitos de longas caminhadas por trilhas cobertas de musgo, momentos de pescaria à beira do lago e o canto constante dos pássaros. Sem eletricidade, sem celular e longe de qualquer tipo de distração moderna, Del criou uma existência pautada por escolhas conscientes. Para ele, liberdade verdadeira não está nas cidades, está na conexão direta com a terra e com o tempo natural das coisas. Número 32. Os eremitas modernos da China. Na China, um número crescente de jovens adultos está abandonando a vida urbana para viver nas montanhas, longe da pressão das cidades, da tecnologia e do ritmo acelerado.
Esses eremitas modernos procuram silêncio, equilíbrio e um reencontro com a natureza. Inspirados por tradições filosóficas como o budismo, o taoísmo e o confucionismo, muitos vivem em templos ou pequenas cabanas, meditando, praticando autocuidado e redescobrindo o valor da solidão. Alguns encaram isso como um retiro temporário, enquanto outros adotam essa vida para sempre. Esse movimento mostra que, em meio ao cansaço gerado pelo excesso de informação e exigências sociais, cada vez mais pessoas enxergam o isolamento não como fuga, mas como cura. Essas histórias mostram algo raro: a coragem de parar, silenciar e viver de forma autêntica. Seja por escolha, por necessidade ou por fé, cada uma dessas pessoas redescobriu o valor do tempo, da natureza e da própria companhia. A solidão, que muitos temem, se transformou em liberdade, propósito e paz. Talvez, no fim das contas, viver longe de tudo seja, para alguns, a única maneira de se aproximar de si mesmos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!